Tem muito pouco livro sobre isso ainda. Os livros últimos que eu tenho lido não têm falado muito sobre isso. Então, onde que eu tenho conseguido mais informações, e isso não só para o paralelo, mas para esses outros itens também, de task que a gente estava falando, então onde eu tenho conseguido mais informações são aqui nos helps mesmo da embarcadeira. E uma estrutura que ele mostra aqui de como fazer um loop em paralelo, né, que ele chama de programação, uma livraria, né, uma biblioteca de programação em paralelo, né, para fazer loops em paralelo. Então, um exemplo que ele mostra já é aqui, ó, de você criar, vamos copiar para cá. Então, a ideia é que nessa biblioteca a gente possa disparar vários processos simultaneamente dentro de um for. Você vai ver que a maioria das funcionalidades lá, você tem um for para poder tratar de tal posição até tal posição. Talvez isso seja uma visão parcial do todo, né? Talvez ela não seja uma visão total. Mas assim, é o que mais aparece nos exemplos que eles trazem, e, e aí isso já vai dar uma ideia para a gente de como funciona. Então, ele também está lá naquela Unity lá, na System. Opa, cadê o teclado? Está na System Threading. Na System Thread a gente tem algumas coisas lá. A gente tem o Task, a gente tem o Ifilter e tem o T-Parallel. Esses eu acho os 3 pontos fundamental. Mas você também tem um negócio lá que é controle de pool, que eu ainda não tenho muita habilidade com ela, por isso eu também não vou tentar hoje falar sobre isso. Mas depois, com mais tempo, eu vou tentar estudar um pouco de como é que ele funciona, e a gente poder, talvez mais à frente um pouco, poder falar disso. Então tem um objeto lá que trata pool. O pool é como é que você vai fazer a distribuição de carga nos processadores. E fazer monitoramento, eu imagino que talvez esteja mais nessa linha, assim. Mas no paralelo, você diz assim, ó, eu quero começar na posição 1 até a posição 10, que é o exemplo. E vou chamar desse looping como se fosse um for, né? Um for de 1 até 10. Eu vou chamar cada um desses itens na minha lista, cada chamada para uma thread diferente. Então vamos tentar colocar aqui alguma coisa para a gente poder ver isso acontecendo. Vamos pegar o nosso memo tradicional aqui. Alguém vai dizer assim, mas não dava para fazer isso com task? Dava. Também dava para fazer com task. Na verdade, se vocês olharem lá dentro, cada looping desse é uma task que vai estar rodando. Como a gente vai precisar mostrar uma mensagem, então eu vou criar aqui um texto, porque a gente precisa controlar o acesso. Lembra que toda vez que eu estou escrevendo num componente da janela, eu preciso enfileirar isso. Não posso esquecer jamais disso, senão vai dar um acesso violation. Vamos colocar uma fila aqui. New, procedure, begin. Isso, agora nós temos uma fila. E aqui nós vamos escrever o menu. Não tem problema que a gente está repetindo várias vezes, porque isso vai fixando, né? A gente vai decorando o processo. Então vamos tentar pegar aqui, ó, e vamos mostrar ele passando aqui, ó. Vamos ver se isso dá certo. Cadê? Sempre dá aquela engasgada no começo, né? Tradicional.
O que ele vai fazer é que cada vez que ele rodar, ele vai passar nesse looping e vai passar o de 1 até chegar no 10. Então vamos, ó, está lá, ó. Poxa, não deu nem pra gente ver nada, né? Foi Foi muito, rápido, hein? foi muito rápido. Ó. Ó aqui um negócio curioso, ó. Tá vendo que veio o 1, 3 e o 2 veio aqui embaixo. Significa que ele despachou eles em ordem diferente? Não sei. Não sei porque essa fila que está aqui, ó, pode ter tirado ele fora da ordem. Então, quando ele está colocando o número na fila, eu não sei que ordem que ele chegou, porque ele vai ser despachado conforme conforme a thread principal tem folga. Então, não é verdade dizer que essa thread da posição 2 rodou por último. Pode não ser. Pode ser que o 1 chegou na fila, quando chegou o 2, essa thread ficou ocupada na fila com todo mundo lá, e o 3 teve prioridade sobre ela, e ela foi ficando para trás. Então não se engane que achar que eles foram executados exatamente nessa sequência. Também você também não há certeza se eles vão terminar uma thread antes do que outra, se os códigos que você estiver executando dentro daquela thread, se ela, ou daquela task, né, que talvez é o nome melhor para isso, se um determinado task ele demora mais do que uma outra task, então também poderia responder mais tarde. Se vocês começarem a ver isso num exemplo real, pode ser que uma task consiga terminar antes que outra. Vai depender de como que está aquele processador que ele está trabalhando, se ele vai responder mais rápido, se ele está menos ocupado ou não está, então tem outras coisas que interferem aí. Mas vocês vejam que rapidamente nós puxamos aqui 10 tasks diferentes. Vamos fazer aqui uma graça para ver se a gente... Eu estava pensando em colocar um número aqui que fosse um sleep. Não podemos colocar muito, não, porque senão depois demora muito, né? Só para que seja possível a gente ver eles passando com mais facilidade. Vixe Maria, mesmo assim, olha lá o que aconteceu. Olha as ordens, vocês veem que não tem nada com a sequência, né? Ou seja, nós não temos garantia de que isso que nós estamos vendo foi a ordem de execução. Daria para a gente colocar aqui um time para saber a hora que executou? Vamos ver aqui, ó. Now. Aí é uma boa ideia, hein? Daytime to string. Now. Para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aí, né? É que é tão rápido que a gente acha que não vai dar nem para ver, ó. Vamos ver, ó. Ó, não deu nem para ver porque a variação aqui é tão baixa. Ô, marido, Né? pega aquele teu CP500. E coloca ele Instala o aí. teu, que aí vai dar tempo da gente ver. Então eu tenho que colocar mais aqui, né? Só que aí eu não posso colocar muita coisa, né? Senão vai demorar muito. É verdade. Vamos ver se... (52, 53), ó. Olha só o que aconteceu, ó. O 53 tá rodando a 74, mas no 52 já rodou o 100, ó. Ou seja, então o 100 passou no loop antes desses outros aqui, ó. Vocês viram que como você não tem garantia da ordem. É isso que eu quero mostrar para vocês, entendeu? Então você não tem dois pontos que você não tem garantia. Você não tem garantia de quando que a fila foi despachada
E você não tem garantia na ordem que as tasks foram iniciar a execução. Vamos tentar ver se isso aqui não está mascarando também. Agora eu fiquei cabreiro. Uhum. Como é que tu conseguiu lá do teu sistema dizer que, ó, esse aqui vai acontecer a tal hora, esse outro a tal hora? É porque eu tenho o registro disso no banco e eu fico monitorando que horário que ele vai executar. Não tem nada a ver com a task. Aquele horário é quando ele dispara uma task. Ah, tá. Entendeu? É quando Então, ela vai. Peraí. É no horário que ela disparou. isso. Não que Então vai disparar isso. aquele horário é o horário que ele cria a task a ser executada. Ah, tá. O que o Maurício está falando é porque nós temos o sistema de sincronismo de banco de dados, né, que é uma replicação. A gente chama de sincronismo porque isso foi criado em 2002 e naquele tempo não se falava de fazer replicação. Então a gente chama de sincronismo, mas é uma espécie de uma replicação, talvez para ficar mais fácil, né? É onde nós fazemos a integração de filiais com a matriz. E cada processo, cada job desse fluxo de execução, ele tem um determinado horário que ele vai ser executado. Então, Maurício, o que ele fica fazendo? Ele varre essas tabelas e vai ordenando elas de acordo com o horário da próxima execução. Quando bate naquele horário, ele dispara uma task, dispara uma thread para executar aquela atividade. Então não é que ela está lá ativa, ela não está ativa, ela é criada online, né? Criada conforme o tempo vai chegando, o horário dela vai chegando, é criado o processo, aí ele dispara até terminar. Certo. Entendeu? Então quando você vê lá o horário, aquele horário é meramente para saber quando é que vai começar, quando é que ele precisa criar aquele sincronismo. Quando que ele precisa replicar aquela atividade. Fazer a replicação daquela atividade. Perfeito? Perfeito. Bom, mas um for não tem só, não é só isso que é possível, tá? Ele tem uma extensão lá muito grande de possibilidades. Talvez eu nunca tenha visto uma classe que tenha tantas assinaturas diferentes em overload, olha só. Ou seja, é impossível aqui a gente tentar falar de cada uma delas, assim. Olha só, você tem for para tudo aqui, ó. Para você passar objeto, para você pegar de quando começa a quando termina. Nem sei tudo também não, tá? Você tem um join aqui que é você juntar tasks diferentes. Então você pode juntar bem, você pode, dentro do pool, você pode juntar coisas que estão rodando. É isso que eu entendi lá do processo. Não sei se ele junta também os procedimentos, né? Era bom depois estudar mais um pouco. Vocês veem que é extenso isso aqui, né? E como ele tem muitas funcionalidades, então é uma coisa ainda que não tem muito material escrito, não tem ainda muita literatura. Tem que pegar lá nos helps. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e ver se eu acho aqui alguma coisa que eu já vi de interessante aqui. Ó, a classe T paralelo. Uma coisa aqui que é nova, assim, que a gente não tinha nas versões anteriores, é você criar objetos dentro da própria classe. Por exemplo, a gente está dentro da T paralelos aqui, ó. Olha só, ele é uma classe selada. Lembra o que é uma classe selada? Quem que lembra aí? Vamos recordar. É uma classe protegida, né? É uma classe que não pode ser dada. Não pode ser herdado, né? É. Então essa classe não pode ter herança. Entendeu? Mas veja Isso aí seria correto falar, tipo assim, encapsulamento, alguma coisa assim? Não, né? Então, o encapsulamento é quando você pega e faz uma herança e você usa isso,
que encapsular é você ter o efeito de reutilizar alguma coisa que existe lá numa classe mais baixa, né? De você agregar alguma coisa na classe, né? Então, não é bem a ideia de encapsular. Aqui ele está dizendo assim, ó, quando ela é selada, você não pode nem fazer herança dela. Isso também não tinha lá naqueles Delphos mais antigos, que eu me lembro, né? Eu tenho visto isso de pouco tempo para cá, então. Não sei se você tem alguma lembrança dele. Mas olha, uma coisa que a gente tem de diferente aqui, ó, que dentro da classe eu estou criando outra classe. Ele chamou um type aqui dentro, ó, no public, e criou uma outra classe. Então isso é uma coisa de se pensar, entendeu? Porque às vezes a gente também precisa implementar algumas coisas para estender a própria classe. Olha só, nós continuamos dentro da mesma classe e aqui dentro ele inicializou um recorde. Olha só aqui, ó. Criou um recorde novo. Ó, ele criou uma outra classe aqui, ó. Nós ainda estamos dentro daquela lá, né? Nós não mudamos ainda. Vamos ver como é que ele implementa isso daqui, que também é curioso isso. Ó, vamos pegar esse caso aqui, ó, esse loop state, que é uma classe dentro da tParallels aqui, ó. Vamos pegar esse método que está aqui. Vamos ver, stop aqui. Quando a gente vai lá olhar, olha o que ele fez lá. Ele tem um tParallel, que é a primeira classe, aonde ele tá inserido lá dentro. Eu não sei se, eu acho que isso não é encapsulável. Não sei se essa expressão correta, não saberia dizer não. E lá dentro do tParallel, ele vem e diz o nome da segunda classe que está dentro. Ele está dizendo que ainda tem uma terceira aqui para depois dar o stop. Vamos ver se ele para no lugar certo. Ó, olha só. Olha o que aconteceu, eu nem tinha notado, ó. Ele tem a principal, dentro dela tem uma segunda e tem uma terceira. Nem tinha notado que eu estava pegando o stop aqui dessa terceira, ó. Então, quando ele foi declarar, quando ele foi implementar esse método stop, o que ele teve que fazer? Teve que enfileirar também as classes que estão em cascata até chegar no método principal. Isso também é uma diferença que me parece que é bem recente. Deve ser dos XZ2 para cá, mais ou menos. Como eu não peguei essa geração aí do Delphi, que eu já pulei pro XZ6, aí eu não sei se quanto tempo que isso já estava lá já. Perguntas que eu saiba responder, né? De preferência. Ó, o filter também, você lembra que ontem nós estávamos utilizando o task para criar um filter, mas ele também tem uma classe direto para isso. Não precisa necessariamente fazer através de uma task. Olha a task aqui, ó. A task também tem isso, ó, você tem recordes lá dentro. Você tem outros tipos. Olha, aqui não é uma classe, aqui tem um enumerator aqui, ó. Ele disse iniciou, o que foi, e depois ele deve usar isso aqui embaixo também, quer ver? Onde que ele usa isso daqui? Vamos ver. Deve estar usando aqui para baixo. Olha ele aqui, ó. Ou seja, ele declarou um type dentro da task e atribuiu uma variável agora desse tipo que está dentro da própria classe. É isso. Eu acho que isso são as coisas diferentes que ele faz aí nesse processo. Então o que nós temos aqui? Nós temos um looping que está executando, está disparando uma task para cada um. Vamos ver o que ele faz aqui dentro, para a gente explorar um pouco aqui. Ó, nós vemos, ele vem aqui para esse for working. Vamos ver quem que ele executa aqui. Vixe, tem várias coisas diferentes aqui, ó. Porque ele fala de replicable task. Provavelmente deve ter alguma herança ali. Tinha que explorar mais um pouco.
Ou seja, vocês viram que aí o processo não é um processo muito intuitivo, né? De leu e entendeu, né? Pelo menos para mim não é. É isso. Isso é como... Opa, tô nesse barco aí também, viu? De que não entendeu? É que não é tão fácil assim não, o cara tem que realmente explorar e com calma, e ter uma pessoa que já entenda para realmente sair explicando, porque é complexo a vida. É complexo, é isso mesmo. Vamos ver aqui no help se ele adiciona mais alguma coisa aqui, né? Você vê que é pobre também o help, ó. A gente não tem muita coisa falando. Ó, basicamente ele vem falando de que é possível fazer loop ou fazer join. Join é você juntar as coisas, né? Então você pode fazer um join de tasks. Eu não usei isso ainda, né? Eu não tenho ideia de como aplicar join de tasks. De looping eu já cheguei a usar pouquíssimas vezes, mas eu cheguei a usar. Thread pool. Também não usei thread pool. Eu vou só dar uma passada aqui para a gente poder ver o que ele tem aqui, ó. Ó, ele diz que é para poder fazer gerenciamento automático das threads que estão em execução, com base na carga de CPU. Então ele vai fazer, o que ele faz aqui é o balanceamento de onde é que vai ser executado as threads. Eu acredito que a gente nem faz uso dela diretamente assim no nosso dia a dia, talvez seja alguma coisa muito específica, né? E quando a gente manda executar uma lista de threads, provavelmente ele coloca na thread pool. A thread pool é uma fila de threads que estão em trabalho que ele vai gerenciar isso. Um gerenciamento automático que ele fala. Vocês veem que mesmo no help, a gente não tem muita documentação, né? Costuma ter aqui alguns exemplos tal, mas não, esse caso também não puxou nenhum exemplo. Ó, exemplo de usando tasks. Tutorial. Vamos ver o que o tutorial fala. Tutorial. Tem uns caras de C que escrevem isso aí também, né? Então, deixa aí, né? Ó, ele só veio falando de task aqui, é o exemplo de como rodar. Ele faz um synchronize, isso aqui é uma outra possibilidade, que eu sempre estou usando o queue. Mas você pode fazer um synchronize também, que funciona do mesmo jeito. Usando paralelo. Bom, depois disso, assim, aonde que eu consegui mais exemplos? Vocês estão vendo que não tem muito exemplo aqui também, né? Estão vendo que a riqueza de exemplos aí é muito baixa, né? Aí o meu próximo passo foi ir lá para o Google, né? Nosso glorioso. Não tem como. E tem um material que foi escrito por um cara que eu nem lembro o nome dele agora. Ele tem que me perdoar por não lembrar, entendeu? E que o material dele estava muito legal. Eu vou chutar aqui porque eu não sei exatamente qual que é. Ó, aqui tem uns exemplos, tá vendo? Mas exemplos que nós já vimos também, como criar uma task. Vou voltar aqui. Nós estamos hoje pesquisando porque tem pouco material sobre isso, né? E aí a gente não tem muito onde consultar. Update. Steven Bauer, eu acho que é aqui, viu? Vamos ver se é isso aqui. A task, ela tem aquele método de executar ali, né? E a thread, ela tem um método para você startar ela ali, para ela começar a rodar, não é isso? É, exatamente. Mas a task também tem um start também, tá? Tem uma possibilidade que você tem que ter um start também.
Ó, esse aqui talvez é o material mais completo que eu já encontrei falando sobre isso. E aqui ele tem alguns exemplos de como faz. Então, por exemplo, ele faz cálculo de números primos. Você vê que aqui ele colocou um exemplo da forma tradicional de como que ele faz. Ele faz um mode... Você falou. Oi? Você disse isso aí ontem, né? Que tinha um. Eu não entendi, não. Aí ele veio aqui, ó... Você tinha... Deixa eu você tinha adiantado, né? Que tinha visto alguma coisa com os números primos, que poderia, para quem usa na área de cálculo, né? Isso. Então esse aqui é o exemplo que eu peguei, um dos primeiros exemplos que eu comecei a estudar. Não encontrei ainda coisa mais detalhada que ele tem aqui, não. Se tiver, eu não conheço, não. Aí aqui ele tem como que faz um for. Então ele tem exatamente aquele mesmo exemplo lá que a gente está fazendo. Ó. E só que ele faz um lock, um incremento com lock. Então, porque assim, se a gente está incrementando uma variável, que deve ser essa variável tot que ele tem aqui, você também precisa proteger ela, porque você tem muitas tasks rodando em cima da mesma variável. Então você às vezes precisa proteger ela, porque você está incrementando ela mais um, mais um, mais um, mais um. Será que uma hora não vai bater de duas se acessar a mesma área de memória? A possibilidade é muito grande, porque é muito rápido. Então o que ele faz aqui é proteger isso, locando, para que não entre duas tasks ao mesmo tempo. Cadê aqui que ele tem mais coisa, não é só... ver aqui para o embarcadeiro. O embarcadeiro veio fazer a propaganda dela aqui, né? Também não voltando nada. Vocês vejam que mesmo assim a gente continua com a dificuldade de encontrar coisas. Tem um negócio aqui que é legal, que não tem muito a ver com isso, que é você fazer medições de diagnóstico. Isso aqui é um material novo. Não tem a ver com task, mas o que ele faz? Ele faz um reloginho para contar quanto tempo levou de um ponto até o outro. Um watch, um stopwatch. Ele tem um stop. Detalhe, isso também é uma coisa que precisa se atentar em relação à mudança de versões mais antigas para as novas. Isso não é uma classe, isso é um recorde. Só que é um recorde que tem métodos. Ele tem método start, tem método new, sendo que o new é uma function class. Então você pode criar ele com o start new. Stop, start. Vamos usar isso aqui para a gente poder ver. Porque isso cabe aqui, O que a gente faz aqui, Nós vamos começar a executar, então, the stopwatch. Create. Tem algum parâmetro? Não tem parâmetro. Quando terminar, a gente manda ele parar. Então, st start. É como se fosse um reloginho marcando o tempo lá. Stop. Ou seja, passou o último. Agora vocês vão ver aqui um negócio bem interessante. Quer ver? Vamos mostrar qual que é o tempo que ele gastou. Timestamp. Esse aqui, milissegundos. E se a gente colocar um número muito alto, nós não vamos ver nada. Tá? Beleza? Marido. Oi. Você estava falando aí realmente da questão da pobreza de exemplos, né? Tanto na internet como na literatura, né? Sim. Na literatura a gente só vê isso, essas coisas assim, nos cabos como Marco, o Nick, não sei se Daniel Tete,
Só esses caras que escrevem algo do tipo? Eu acho, do Nick, você viu que não tem, né? Não, né? Nem no outro, né? No número 2, tu chegou a ver no 2? Então, no 2 deve ter, mas o 2 eu não tenho. Então, aqui no Nick, se você procurar aqui, ó, você vê que eu estava colocando para fazer busca, ó, não tem nem nada, ó, ele não buscou nada, tá vendo? Uhum. Então, no Nick não tem. Aí eu coloquei isso aqui no Cantu, que isso aqui é o material mais novo que se tem disponível no Delphi, né? Uhum. Ó, também não tem nada. Só que aqui tá escrito errado. Caramba. Olha, ele vem falando aqui, olha só o que ele fala só. Ele só tem isso aqui dizendo que tem um for. Ele dedicou essa nota só. Entendeu? Não tem nada. Se você, eu acho que o Daniel Tete no livro dele, eu já li o livro dele também, mas eu acho que lá também não tem. Aí precisaria dar uma consultada, mas eu acho que não tem também. Então não tem muito material para estudar isso. Isso é muito novo. E olha que os caras são os caras, né? É que não deu tempo ainda, né? Eu acho que não deu tempo ainda. Estamos à frente. Então, eu não sei se nós estamos na frente ou se a gente não sabe, né, onde que está o negócio. É porque tá na frente é uma questão de... ideia. Assim, o Rubinho Barrichello sempre achava que estava na frente, ele não via ninguém na frente dele. Por isso que ele não ganhava. Ele não se esforçava, porque ele não via ninguém na frente dele. No Recursos Avançados de Delphi do Marco Antônio, que já é antigo, né? Você só tem sincronismo de threads. Nem task tem, né? Nem task existia na época, né? Porque ali está dizendo que tem DataSnap 2009, então livro é antigo, né? E nem nessa nova, né? Que você tá com ela aí aberta, que é um negócio que foi feito agora, né? Pô, já é pro Berlim, já, né? Sim, é o material oficial que está sendo distribuído pro Berlim. Não tem ainda. E você vê que no Help também não tem quase nada. Bom, vamos voltar no nosso exemplo aqui, ó. Nós ligamos o nosso reloginho, iniciamos ele e vamos ver quanto tempo que ele vai levar para chegar aqui, ó. Milissegundos, tá? Ó, não dá para a gente ver aqui embaixo, tá? Interessante notar isso. Olha onde que ele está aqui, ó. Isso aqui é o que ele passou lá, ó. 3 milissegundos. Ou seja, ele levou 3 milissegundos para sair do start e chegar nesse stop aqui, ó. Que é quando ele parou a contagem do reloginho. Bem, mas essa atividade toda levou 3 milissegundos? Levou mais. Não levou só isso, levou mais. Vamos fazer outra coisa aqui, ó. Se... Isso aqui tá furado, tá? Mas vamos só fazer uma brincadeira aqui, ó. Se for 100, nós vamos dar stop. E aí nós vamos pegar o número aqui, ó. Então aqui vai ser despachou as threads, né? Ou então aqui iniciou. Talvez o iniciou não é o mais correto, tá? Mas só pra gente ter uma referência. E aqui nós vamos parar ele quando terminar a última execução. Que não é verdade, tá? Porque eu não sei que ordem que ele vai entrar aqui. Mas só para a gente poder ter alguma visualização diferente. Isso aqui, se for levar bem ao pé da letra, não é verdade que esse fim é o fim mesmo. Porque a gente não sabe que ordem que vai entrar cada uma das tasks. Olha quantos fins que ele já tinha marcado aqui, ó. Também não adiantou nada, ó. Olha só que curioso. O início levou 21,70 para poder 2,170 para passar nessa linha. Mas quando ele chegou, ele rodou 1, 2, 3, 4, ele já tinha despachado as 100.
Vocês viram que coisa? Ele já tinha ordenado os 100 itens já. É difícil de entender, né? Ou seja, a gente não tem garantia da ordem que ele executou. É meio confuso porque tem bastante. Ele lançou vários fins aí, né? Ó. Significa que ele já tinha batido no fim. Não, isso não é. Ah, gente, também está escrito errado o código, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar um begin aqui, ó. Pô, esses caras novatos de Pascal, viu? Tá merda. Esquece de um begin. Ó, bateu um fim aqui, ó. Vamos ver quanto que estava na hora que ele despachou. Ó. Ou seja, o que ele fez? Ele despachou todas as threads para depois vir para cá, ó. Não quer dizer que ele executou, tá? Não significa que ele executou, porque ele começou a executar depois, ó. Ele já tinha marcado o fim, já despachou todas elas. Então ele já estava na posição de fim quando ele passou aqui, ó. Por que a gente sabe que ele já estava na posição de fim? Porque quando ele marcou o fim aqui, ele está com o mesmo número. Olha lá, 2158. Ó. Então, quando ele passou no iniciou, ele passou nessa linha, ele já tinha despachado todas as threads. Mas depois só que elas começaram a entrar em execução. Ó. Ou seja, a gente não tem garantia de ordem. Isso que é o mais importante. Né? Quando você for escrever qualquer código aqui dentro, você precisa lembrar que não necessariamente uma vai ser executada antes da outra. Você não sabe a ordem que vai ser executada. Beleza? Beleza. Eu acho que para hoje o assunto tá bom demais. Se alguém quiser aproveitar para as perguntas, vamos lá. Temos perguntas para hoje? Amanhã nós vamos mudar de assunto. Se vocês quiserem aproveitar também de tirar dúvida de outras coisas. Enquanto não vem nada à cabeça não para perguntar não, mas assim que surgir. Por enquanto é tentar entender, né? Sabe o que era bom que a gente desse um fórum, velho. Oi? Era massa um fórum. Pra tirar as dúvidas? Ou para debater? É legal para debater, para debater. Tem uma vez, eu não sei se... É um gratuito, tem um gratuito que é com banco, acho que é o MySQL, eu acho. Não sei quem é que usa, parece que é o Adriano Santos, eu acho. Você sabe o que podia fazer? A gente podia fazer uma... Talvez lá no YouTube, se a gente tivesse como organizar um daqueles hangouts, e aí ter lá uma meia dúzia de pessoas para participar, para falar do ponto de vista delas, de como elas aplicam essas coisas. É engraçado, para fazer esse negócio agora, eu acho que seria bom a gente falar até com aquele pessoal lá, o Túlio, o Adriano Santos, esse pessoal que já está usando, porque teria que configurar uma ferramenta de terceiro para fazer. Eu não tenho nem ideia de como. Se eu não me engano. Parece que está assim agora. Aí aquele OBS Studio, você consegue fazer. Aí tem que configurar ele para acessar a sua conta, né? E criar lá o coisa por ele, se eu não me engano. Mas aí era bom falar com esse pessoal que está fazendo atualmente para ver como é que é. Mas beleza. Vamos ficando por aqui, nós já estamos batendo 11 horas também. Tá certo. E por hoje está bom. Perfeito. Eu vou pegar algum outro assunto para a gente poder falar amanhã. Peraí, pessoal. Diga. Pintou uma dúvida bem inicial, assim, bem, né? Fica à vontade. Uma coisa. Quando aqueles objetos lá do Delphi antigo, que ia lá, colocava um timezinho lá, 2, 3, 4 time, né? Sei. E aquele time vai executando e tal, né?
Eu diria o seguinte, o cara que criou esses componentezinhos que veio no Delphi nativo, tem até hoje lá, né? Sim. É uma task, na verdade, aquilo lá? Não, os timers, eles estão ligados com o Windows. Por isso que, às vezes, você vai encontrar várias pessoas escrevendo que o T-Time, que era um objeto que tinha lá, que tem, né, aliás, continua tendo, ele não tem garantia da hora que ele vai passar lá. Mesmo que você marque cada 1000 milissegundos, você não tem garantia, ele pode se atrasar. Ele não é um relógio de tempo real. Então ele vai enfileirar com o Windows e vai despachar dentro das mensagens do Windows. Quer dizer, a gente tiver outra coisa ocupada para fazer lá, ele vai dividir isso e isso pode atrasar o processo. Pode atrasar. Mesmo que você coloque de 1 em 1 minuto lá, você não tem garantia de que ele vai entrar no timer de 1 em 1 minuto. Então você vai encontrar outros componentes, que não o T-Time, mas do tipo T-Time. Por exemplo, no Jedi lá, você tem um TJV Timer, que ele coloca uma thread separada para poder despachar o timer. Aí você começa a ter um relógio um pouco mais acurado na chamada dele, porque você não coloca ele na fila do Windows. Você tira ele fora da fila do Windows. Domínio, por exemplo, eu tenho uma máquina lá que tem 8 núcleos, né? É o Windows que controla a divisão disso aí, porque antigamente você tinha processador, quer dizer, tem ainda os processadores de vídeo, né? Que separa a execução de vídeo ali, né? Tal. Mas quando você fala assim, que certos processos vão ser executados por um processador ou outro para ganhar tempo, né? Sim. Fazer balanceamento, né? E esse balanceamento, na verdade, você consegue controlar, fala, olha, processador A, núcleo B, núcleo C, eu quero que pare isso, ou isso aí é a aplicação que se preocupa com isso, a gente não consegue ter nesse nível de controle, né? No Delphi, nessas ferramentas de threading aí que nós estamos falando, de processamento paralelos, eu não vi nada que você consiga dizer assim, eu quero que roda no processador 2, eu quero que roda no processador 3. Eu não vi isso. Mas tem muitas coisas aí disponíveis que às vezes eu posso não ter visto nada ainda. Mas de tudo que eu li até hoje, de tudo que eu li até hoje, o que você consegue dizer é qual é o número máximo de processadores que você vai executar. Então, está muito fácil de usar, mas também você sabe, a facilidade de usar, você pode deixar de ter um ou outro recurso mais fino. Assim, né?